Amigos e amigas, irmãos e irmãs, você que acessa o blog repórter paulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, Shalom Adonai, a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos, neste domingo, dia 19 de maio de 2019, ao web jornal do Paulo Maciel, notícias resumidas para você até no domingo. Você encontra aqui nos meus endereços eletrônicos, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio e o canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel. Vamos de imediato ao mercado financeiro, vamos saber como é que fechou o mercado financeiro na última sexta-feira. Porque na última sexta-feira, dia 17, o mercado ficou nervoso. O dólar passou de R$ 4,10. Gente, eu fico me imaginando esses parlamentares, deputados federais, que têm uma reforma previdenciária, uma nova previdência nas mãos, um projeto elaborado por técnicos capacitados, um assunto que já vem sendo debatido há anos. No governo anterior do Michel Temer, esse projeto sobre o mesmo tema já foi colocado para análise dos parlamentares, esses homens que nós elegemos e acreditamos neles. E a gente acredita que eles não são vaselina. Façam a coisa certa. Ficam com medo de quê? Um punhado de gente já foi trocado do último Congresso Nacional por causa disso mesmo. Vocês querem o quê? Que daqui a pouco o assalariado que ganha R$ 998 de salário mínimo chegue na boca do caixa e não encontre mais nada? É isso que vai acontecer se ficar essa postergação. Tem uma reforma da Previdência, uma nova Previdência, um enxugamento dessa Previdência. O país está quebrado de governos anteriores que dilapidaram os cofres públicos. E os deputados ficam numa morosidade, numa lentidão para aprovar um projeto de uma nova Previdência e ainda querem apresentar um outro projeto alternativo. Meu Deus do céu, é demais para minha consciência, é demais. Olha aí, olha o que vocês estão fazendo. É colaboração de vocês, tem parte de vocês, não é só questão de Estados Unidos e China, não. Porque Estados Unidos e a China estão assim. Não é só isso não, vocês também têm participação, senhores deputados federais, que estão com o projeto de reforma previdenciária. O dólar fechou na última sexta-feira em R$ 4,10, o dólar comercial, uma alta de 1,62% em relação ao dia anterior. A bolsa teve baixa de 0,04%, com 89.992,73 pontos. Olha que a bolsa já foi a 100 mil pontos. Está em 89 mil. O dólar já foi a 3 e alguma coisa, está em R$ 4,10. Tá? Mais de R$ 4,10 o dólar comercial. Se for o turismo, é mais caro ainda. O salário mínimo em vigor, R$ 998. A taxa básica de juros, a Selic, 6,5%. Vamos ao preço da gasolina, do diesel e do gás de cozinha. Permanecem os mesmos preços, mesmos valores. Gasolina na refinaria da Petrobras, nos pontos de fornecimento da Petrobras, gasolina R$ 2,04. Óleo diesel, o S500, o mais comum, R$ 2,33. GLP residencial, que é o gás de cozinha, né? Gás liquefeito de petróleo, botijão de 13 quilos, R$ 26,20, R$ 26,20. Cotação do café, o Arábica tipo 6, R$ 357, a saca de 60 quilos no Centro de Comércio de Café de Vitória. R$ 357, o Arábica 6. Arábica 7, R$ 303, Conilon 7, R$ 261. Vamos a outras notícias resumidas para você. Olha, eu tenho que falar que ontem, dia 18, ontem foi o dia de combate à violência sexual contra crianças e adolescentes. É um movimento muito importante, eu não sei se resolve essa movimentação, essa distribuição de panfletos e movimentos que se fazem nas ruas, não sei se resolve, mas chama a atenção realmente para o problema.
59 crianças em Colatina, no primeiro trimestre do ano, janeiro, fevereiro e março, foram vítimas de violência de algum tipo, né? De violência mesmo, sexual, né? E essas crianças estão recebendo o acompanhamento do setor responsável do município. Então, é importante dizer que a cada ano faz-se o dia de combate à violência sexual contra crianças e adolescentes, né? Então, as pessoas que sofrem esse tipo de violência são acompanhadas pelo setor responsável. O município tem um setor que trata só disso, né? E há 500 casos no Espírito Santo desde o início do ano. Um caso que vale a pena a gente falar é de uma menina de 9 anos que foi violentada no município vizinho aqui de Colatina. Colatina é a minha base, a base do web jornal do Paulo Maciel, dos meus endereços eletrônicos, do blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, do facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Então, o município vizinho de Colatina, Itaguaçu, lá em Itaguaçu, uma menina de 9 anos, gente, foi violentada, né? E, olha só, por gente de casa, avô, irmãos e tios. Então, uma coisa que chama a atenção. Sempre, a maioria dos casos acontece assim. São pais, né? Às vezes padrastos. Lembram do caso lá de Linhares? Que coisa terrível das duas crianças, o Cauã e Joaquim, né? Que foram, além de violentados, mortos. Então, são coisas terríveis que a gente tem que realmente lembrar. Eu estou falando que eu não sei se resolve a gente ficar falando. Eu não sei o que é isso que se dá com as pessoas, que atinge, é o diabo que atinge determinadas pessoas e elas não têm Deus no coração, acredito eu, verdadeiramente Deus no coração, para conseguir se livrar desse mal. Então, você tem algum caso para denunciar, tem o conselho tutelar, cada município tem o seu conselho tutelar, tem o Disque 100, número 100, tem o 181, que é da Polícia Civil, você pode denunciar também, e tem o 190 da Polícia Militar. Olha, agora eu quero falar para vocês da chuva. Gente, chuva em tudo quanto é lugar. Até Colatina também teve chuva, a temperatura caiu. Até o Rio de Janeiro. Olha, no Rio, desmoronamento, um túnel lá quase que desabou, prejudicando o trânsito, barreiras desceram, casas foram interditadas no Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa. Olha que eu sempre, de vez em quando, estou no Rio. Ainda bem que eu não fiz uma viagem neste fim de semana, mas eu já peguei uma chuva também muito forte no Rio de Janeiro, no centro do Rio. O centro histórico realmente alagou ali a região onde eu estava, na Praça Tiradentes, e causou uma preocupação danada. Mas essa de ontem, do sábado, neste fim de semana, foi terrível, hein? Muitas consequências desastrosas. E a tragédia da chuva também atinge o Espírito Santo. Tem problemas, por exemplo, em Linhares, São Mateus, alagamentos de ruas, casas. Linhares e São Mateus, aqui na região. Colatina até que não sofreu muito, não. Na Grande Vitória, gente, olha, a Grande Vitória, uma tragédia. Toda vez que chove da Grande Vitória, eu fui a Vila Velha há poucos dias, graças a Deus não enfrentei chuva, porque se eu enfrentasse, eu ia ficar perdido lá, hein? Porque essa chuva foi terrível, não teve nem ônibus para algumas regiões. Teve um ônibus lá de Pinheiros que ficou das 5h30, um ônibus que fazia viagem, itinerário Pinheiros-Vitória, ficou de 5h30 às 9h30 parado. Minha nossa! Alagamentos nas ruas de Vitória, comércios alagados, casas alagadas, bueiros esborrando. Esborrando mesmo. A água não tinha passagem. A água, sei lá, enxurrada. Motoristas perdidos no meio do caminho, carros alagados também, além do alagamento de ruas e casas, carros também ficaram
enguiçados no meio do caminho. Minha nossa, a grande vitória. Gente. Pessoas caíram em buracos, porque a rua estava cheia de água, a pessoa vai caminhando tentando passar. Eu acho que quando está alagado, só em último caso que a pessoa deve atravessar a rua. Mas pessoas foram passar por ruas e, logicamente, com a água você não via o buraco. E muitas delas caíram em buracos. Lógico que não foi tragédia, não morreram, não tiveram ferimentos graves, mas caíram em buracos. Graças a Deus, eram buracos rasos. Mas caíram em buracos, cobertos por água. Trânsito para Vila Velha e Vitória ficou paralisado. Parou o trânsito para a segunda ponte, aliás, terceira ponte, ali na Avenida Carioca, parou o trânsito ali. Pelo amor de Deus. O tráfego para a ponte, a terceira ponte, Vila Velha e Vitória, Vitória e Vila Velha, ali pela Avenida Carioca, ficou interrompido durante um tempão. Avenida Carioca, ali em frente ao shopping Praia da Costa, aquela região ali. Foi terrível, hein? Caos em Vitória. É um caos que, olha, isso dura desde que eu era criança. Eu já morei em Vila Velha, de vez em quando eu estou em Vila Velha, que é a minha segunda cidade, né? Então, é o caos que a gente vê, não só em Vila Velha, mas na Grande Vitória de um modo geral. Cariacica, então, pelo amor de Deus. Choveu 3 vezes mais o esperado para o mês todo, segundo a meteorologia. 3 vezes mais. Quer dizer, a gente também não pode, tem que ter ponderação, a gente também não pode só condenar as autoridades pelo caos, mas elas têm uma parte de culpa, porque fala-se sempre de um projeto de macrodrenagem, de não sei o que, para lá. Eu vejo falar desse projeto há muito tempo, agora vai resolver, agora... Quer dizer, não resolve nunca, né? A maré também contribuiu, maré alta. Então, são vários fatores que contribuíram, mas a gente tem que citar aqui os acontecimentos e vamos esperar que as autoridades dirimam os problemas ocorridos, né? Minimizem, minorem os problemas sofridos pelas comunidades, tá bom? Minha solidariedade a todos vocês que sofrem mais com as chuvas, porque em Colatina foi mais tranquilo, graças a Deus. O tempo não foi tão chuvoso como na Grande Vitória, como em Linhares e como em São Mateus, tá bom? Agora aqui, olha, gente, uma barragem está com risco de rompimento lá em Barão de Cocais, né? Eu já até falei essa notícia há poucos dias aqui, mas parece que não há nenhum problema aqui para Colatina. Se houver algum problema para o Rio Doce, aqui em Colatina, as autoridades vão dar mais informações. Até o momento não há nada de preocupante para a Colatina, mas existe realmente a possibilidade de uma barragem em Barão de Cocais, no estado de Minas Gerais, elas se romper. Então, inclusive, a viagem de trem da estrada Vitória a Minas, ela está sendo feita numa parte por ônibus. Então tem uma parte da viagem que é feita de trem, depois há uma baldeação. A gente chama popularmente de baldeação. A pessoa sai do trem, vai de ônibus, depois volta para o trem, né? Por causa desse problema que está previsto para ocorrer numa barragem de Barão de Cocais. Mas, como eu já disse, Colatina não há nenhum problema grave, né? Questão do Rio Doce que nós temos aqui, como aconteceu em 2015, não há aquele problema, nenhuma previsão de problema daquela monta, segundo disse um dirigente do Serviço Colatinense de Meio Ambiente Saneamento. Olha, a juíza inclusive aumentou multa da Vale para 300 milhões e pede explicações. Em nota, a mineradora diz ter apresentado documentos atualizados. Barão de Cocais terá um novo treinamento de evacuação. Aliás, eu acho que esse treinamento foi ontem, sábado, não sei se hoje, domingo, vai ter. A barragem em Barão de Cocais pode se romper a partir deste domingo, tá bom? Então já disse que não há um problema maior para Colatina, né? Agora eu tenho uma notícia aqui internacional. Bem,
é uma notícia brasileira, né, do Brasil, mas a empresa é internacional, a empresa. O que eu estou dizendo? É uma empresa internacional que vem para o Brasil. E o presidente Jair Bolsonaro comemora. O presidente da República, Jair Bolsonaro, ele retuitou ontem, no sábado, um post do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. No texto, o ministro comemora a chegada do grupo Globalia da Air Europa ao Brasil. Importante destacar que será a primeira empresa a operar no mercado brasileiro por causa da MP, medida provisória, 863, que abriu capital estrangeiro em empresas nacionais. Obtendo outorga, ela vai contratar pilotos e tripulação brasileira, gerando empregos, concorrência no setor e novos investimentos no país. Com a Avianca em recuperação judicial, a entrada de novas empresas tem sido defendida pelo governo como fundamental para o reequilíbrio da oferta de voos e para reduzir o preço das passagens. Então, olha aí, é importante, né? O presidente Jair Bolsonaro retuitou um post do ministro da Infraestrutura. A entrada de uma nova empresa aérea europeia no Brasil, Grupo Globalia. Não sei se a pronúncia é essa, mas eu acho que sim. Grupo Globalia, a Air Europa. Está chegando ao Brasil. É importante, né? Para gerar empregos. Por isso que eu falo sempre na nova Previdência que os deputados devem aprovar e ficam nessa morosidade, gente. Os investidores esperam que o Brasil tenha condições de receber os investimentos. Para isso, tem que ser aprovada, né, essa nova Previdência para dar um equilíbrio ao país. Agora eu quero falar para vocês só algumas manchetes da Agência Brasil, né? Olha aqui, menores vítimas de violência sexual costumam mostrar sinais. O Papa Francisco diz que liberdade de imprensa é vital. Ministério Público Federal discute ações contra a intolerância religiosa na Baixada Fluminense. Disque 100 recebe 50 casos diários de crimes sexuais contra menores. Museu do Ipiranga obtém recursos para obras de restauração. Cristina Kirchner anuncia candidatura à vice-presidência da Argentina. Paciente que precisa de remédios caros entra em pauta no STF, o Supremo Tribunal Federal. Bem, nós vamos chegando ao final já. Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu estou vendo uma notícia. Bem, mas não vai dar mais não, que hoje é domingo. Domingo é um dia de poucas notícias, né? Notícias reduzidas, resumidas, porque é um dia mais de descanso. Chegamos ao final do Web Jornal do Paulo Maciel. Shalom, a paz de Cristo Jesus para todos. Shalom Adonai, a paz de Cristo. Maranata, vem Jesus. Olha, hoje é domingo, tem missa na Catedral Sagrado Coração de Jesus em Colatina. 7 horas da manhã, 9 horas e 19 horas. E nas comunidades também tem missa. Na paróquia Imaculado Coração de Maria em São Silvano também tem. Shalom!